Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus com uma oração agora. Pai de amor, nós te adoramos, nós bendizemos a tua majestade. O Senhor é Deus grande e poderoso, o Senhor é Deus excelso, eterno, maravilhoso. O Senhor, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, e a tua palavra diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, nós só podemos confiar no Senhor, nós só podemos confiar em Ti, ó Pai. Por isso nós nos rendemos ao Senhor, por isso nós nos entregamos, ó Deus, à Tua majestade, ao Teu senhorio, ao Teu poder, e queremos pedir, ó Deus, cumpra-se a Tua vontade em nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos adorar a Deus nesta noite com muita alegria em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ah, Jesus, nós queremos te adorar nessa noite, Pai, como crianças, ó Deus, adorar ao Senhor dizendo que nós dependemos de Ti, Deus, em todo tempo, Senhor. Adorar ao Senhor nessa noite, ó Pai, dizendo que nós precisamos da Sua mão, ó Deus, para atravessar a rua, que nós precisamos do Teu cuidado, Senhor, para caminhar, ó Deus, em segurança. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me,
braços de amor, Deus, abraça-me, vem me abraçar, abraça-me, abraça-me. Com os teus braços de amor, quero ser como criança, quero te amar, Senhor, te amar pelo que és, voltar à inocência, ao primeiro amor, Senhor, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso longe do teu abraço, Deus, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Vem nos abraçar nessa noite, Senhor, com os teus braços de amor, com os teus braços de amor. Eu quero esse abraço, Deus, abraça-me. Oh, abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor. Peça a Ele, querido. Feche os teus olhos nesse momento e eleva o seu coração, a sua mente ao Senhor. Peça a Ele que venha te abraçar nessa noite. Peça a Ele que te venha te abraçar nessa noite. Com esses braços de amor, com a doçura desse amor, Deus. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me, com os teus braços. Você pode adorar, você pode glorificar o nome do Senhor.
Você pode exaltar aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que reina desde a eternidade para sempre. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo ontem e hoje. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, Deus soberano. Vem nos abraçar, Senhor, vem revigorar aqueles que estão sem força, os que estão abatidos. Vem restaurar a alegria, oh Deus, o prazer, Senhor, de estar em tua presença, de estar em tua presença, de estar na tua presença. Restaura, Senhor, a alegria de viver em tua presença, de desfrutar da tua doce presença. É o que nós queremos, Senhor, nessa noite. Tocar o teu coração e ser tocado por ti, Deus. Tocar o teu coração com a nossa adoração, Deus, e ser tocado pelo teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Glorifica o nome dEle. Em nome de Jesus. Tu és a nossa salvação, Jesus. Não temeremos a nada, Pai. O Senhor é minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Só em ti nós temos o descanso, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de não temerei.
meu coração está firmado em Ti, Senhor, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva. Adore, sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontramos descanso, Senhor. Meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva. Sei que Tu me amas e eu também Te amo. Para minha alma em Ti. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu gostaria de declarar, amados, que crer é um desafio. Crer é um desafio. A fé desafia a nossa razão, a fé desafia a nossa compreensão. A fé é uma dimensão de experiência. E esta noite nós vamos falar de experiência de fé. Nós vamos falar da fé não como mera compreensão mental, intelectual, mas a fé como experiência. A fé como experiência. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco,
cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amados, a fé é um desafio. Se a fé é um desafio, nós precisamos entender que nós somos desafiados todos os dias, porque nós somos pessoas de fé. Nós somos pessoas de fé. Nós não somos como os que se afastam para a perdição, como os que voltam atrás, mas nós somos como os que perseveram e permanecem para a conservação da alma. Então a palavra de Deus declara a respeito disso. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da fé como experiência e não como racionalidade. Porque apenas conceber o fato de Jesus ter andado sobre as águas já é algo que para a nossa mente contemporânea, para a nossa mente natural, difícil de acreditar. Agora imaginar que Pedro também andou, também é duplamente difícil, porque nós estamos diante de fatos, de fenômenos que desafiam a nossa razão. E eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro que desafia a razão. Não é a primeira vez que algo extraordinário é mencionado na Bíblia. Você pode pegar todo o Antigo Testamento, coisas extraordinárias como o machado flutuar, como as águas amargas serem tocadas por um ramo, por um galho, e de repente se tornarem doces novamente, ou um homem colocar um cajado numa rocha e tocar e bater na rocha e ela ser fendida e sair água, ou o Jordão se abrir ao meio, ou o Mar Vermelho se abrir para a passagem do povo de Deus. Todas essas passagens mostram que atos miraculosos estão desafiando a física, estão desafiando a razão, desafiam a compreensão humana. Então a Bíblia não é um livro para as pessoas lerem e dizerem: não sei se foi assim. E nem mesmo você tem garantia de que alguém lendo a Bíblia toda vai de fato se converter ao Evangelho de Cristo. Não é esta a questão, porque a Bíblia desafia a nossa mente, desafia a nossa maneira de ser e de existir. Por quê? Porque nós somos humanos, somos limitados, nós somos limitados pelo espaço. Você está aqui agora, você está ouvindo esta mensagem, e este é o espaço em que você se encontra, e não em outro, porque você é limitado no espaço. O seu corpo ocupa um espaço neste mundo, neste universo, e ponto final. Mas você lê passagens bíblicas em que, estando Jesus no meio do povo, de repente ele desaparece. E você lê uma passagem em Atos em que Filipe desaparece de junto do eunuco que ele acabara de batizar e se encontra em Azoto. Ele desaparece na estrada e aparece em Azoto. É assim que a Bíblia se refere. Então, racionalmente, nenhum ser humano em sã consciência vai se aproximar de um texto como esse e vai acreditar. Racionalmente, um ser humano com a sua mente natural vai se aproximar deste texto e vai duvidar dele. Então eu quero que você se sinta desafiado a se aproximar desse texto, entendendo que esse texto mostra o extraordinário, aquilo que está além de nós, além das nossas limitações. Que você se aproxime desse texto e perceba que aquele que é autor do universo, aquele que é autor de todas as coisas, aquele por quem todas as coisas existem,
Ele tem autoridade e poder sobre a natureza física, Ele tem autoridade e poder sobre o mundo espiritual, Ele tem autoridade e poder sobre todo o universo, e quando Ele manda, o mar se acalma e se aquieta, quando Ele manda, o vento se aquieta, quando Ele manda, você pode andar sobre as águas. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. E nesta noite, eu quero te convidar a pensar a respeito de alguns princípios desse texto. Qual é a experiência de fé que nós temos tido? Qual é a experiência de fé que nós temos tido? Pense por um instante. Se você tem sido desafiado pelas dificuldades da vida, se o mar está revolto à sua frente, se os ventos são contrários, pense bem se na sua vida você não está vivendo uma experiência difícil, uma experiência de confronto, uma experiência de conflito, uma experiência de dificuldade, uma experiência de oposição. E eu quero declarar algo. Alegre-se por esta oposição, alegre-se por essa dificuldade, alegre-se por esse momento de crise, mas não se alegre porque o momento está bom, alegre-se porque neste momento de crise você vai ter uma experiência de fé, você pode ter uma experiência de fé. Porque não houve uma fé que não tenha sido provada de alguma maneira. Não houve uma fé verdadeira que não tenha passado pelo crivo da tempestade. A fé verdadeira passa pela tempestade, passa pelo crivo da tempestade, passa pelo estreito, passa pelo fundo da agulha. Este é um ponto fundamental. Quando Jesus vem andando sobre as águas, a primeira coisa que acontece é, aqueles homens que já estavam açoitados pelos ventos e pelo mar, eles começam a ficar atemorizados com medo, porque acreditaram que era um fantasma. A crise que já estava ruim na vida deles, naquele momento piorou. A crise que era um vento contrário, uma dificuldade de remar, uma dificuldade de navegar, piorou agora com o fantasma que vinha na direção deles. Meu pai sempre teve muita coragem, e eu sinceramente sempre fui muito medroso dessas coisas. Então vou contar uma rápida experiência para você. Meu pai conta que várias vezes ele vindo a cavalo, chegava em algumas encruzilhadas, que o cavalo empacava, não passava de jeito nenhum, e algumas pessoas davam voltas, mas ele tinha aprendido com o pai dele que essas coisas não existem. Então, de vez em quando acontece. Ele conta um relato específico, que ele viu no pasto um caixão, no meio do pasto, brilhando. O cavalo parou, ele não podia continuar, e ele viu um caixão no meio do pasto. E ele parou, apiou do cavalo, amarrou e entrou pasto adentro para olhar o caixão de perto, ver se pode, para olhar o caixão de perto. Que caixão é esse que está aparecendo à noite, fazendo o cavalo empacar? E quando ele chegou perto, era uma caixa de geladeira, jogada fora no pasto. E ele voltou e subiu no seu cavalo e continuou a viagem. Por que o cavalo parou? Eu não sei, eu só sei que aquilo não era um caixão. Mas quem olhava da estrada via um caixão e ficava com medo. Então algumas experiências assim nós temos, nós olhamos coisas e às vezes vemos coisas onde não existem. E aqueles discípulos, quando eles olharam
aquele homem vindo andando sobre as águas, aí é diferente, imagina bem, não tinha tecnologia de hoje, não tinha nada que pudesse, eles não tinham binóculo, eles não tinham infravermelho, não tinham nada, simplesmente eles olharam de longe e viram alguém que vinha andando sobre o mar. Pensa bem, e eles ficaram com medo, queriam fugir, gritaram atemorizados, é um fantasma. Aquilo que já estava ruim, era uma crise física, se tornou agora uma crise emocional. Eles ficaram com medo. E deixa eu te falar uma coisa, quem está amedrontado não pensa direito. Quem está amedrontado vê coisa onde não tem. Quem está com medo perde a razão completamente. Às vezes eu faço uma brincadeira quando ministro uma aula ou dou uma palestra e falo sobre fobia. Eu pergunto: quem tem medo de barata? Geralmente muitas pessoas têm medo de barata. E eu pergunto: o que acontece quando você vê uma barata? Algumas dizem eu choro, outras dizem eu entro em desespero e saio correndo, outras dizem eu subo na cadeira. Essa é a melhor, subir na cadeira. Eu falo: mas por que você sobe na cadeira? Eu falo: não sei, uma barata voa. Mas eu não penso, eu apenas subo na cadeira. Como se subir na cadeira fosse resolver alguma coisa contra uma barata. Se fosse um rato, tudo bem, mas uma barata, a barata voa. Mas as pessoas assumem essa postura porque elas têm medo. E eu te pergunto, o que é que uma barata pode fazer contra um ser humano? Racionalmente, nada. Mas por causa da fobia, por causa do medo extremo, as pessoas entram em desespero. Eu conheci uma mulher que bateu o carro por causa de uma barata que estava no cockpit ali, no carro dela, vou lembrar o nome, no painel do carro dela, uma barata, e ela estava dirigindo, ela ficou tão travada que ela não conseguiu frear o carro, ela bateu num latão de lixo, e aí o carro parou, porque morreu, porque ela ficou paralisada, porque uma barata estava em cima do seu painel, do painel do carro, e ela não conseguia sair do carro, teve que ligar para o marido dela, para que fosse tirá-la do carro, em frente ao condomínio deles. Por que essas coisas acontecem? Porque quando o ser humano está tomado de medo, ele perde muitas vezes o sentido. E estes discípulos estavam com medo, estavam atemorizados. Mas um deles toma uma coragem diferenciada, uma ousadia. Porque quando Jesus diz: não temam, sou eu, Pedro se levanta e diz: se tu és mesmo o Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas. E aqui eu chego num ponto, amados. No momento de crise, quando você passa a ouvir a voz de Jesus, muitas vezes você faz até prova de que é Ele mesmo que está falando com você. Por quê? Porque no fundo a crise é tão grande, o medo e o pavor já tomaram conta, que muitas vezes a nossa fé já está fraquejando, é vacilante, e nós queremos ter certeza de que é o Senhor que está falando conosco. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. Primeiro ponto a destacar: Pedro teve coragem. Ele venceu o medo do fantasma e conversou com ele. Disse ao Senhor mesmo: manda que eu vá sobre as águas. Ele colocou a prova, e o Senhor disse apenas: vem. E aí entra um ponto: o Senhor disse vem, e sobre esta palavra Pedro saiu do barco sobre o mar revolto. Ele saiu do barco sobre o mar revolto.
E aqui vem um princípio fundamental: quando Deus te dá uma instrução, quando Deus te dá uma orientação, seja pela palavra, seja através de uma pregação, seja uma impressão no seu espírito, você tem uma convicção íntima de que Deus está comunicando algo a você de modo diferenciado, você pode deixar o conforto e a segurança do lugar em que você se encontra e dar um passo para fora da zona de conforto e na direção que o Senhor apontou. Quando você ouve uma palavra de Deus específica, você pode dar um passo naquela direção, porque para onde o Senhor te mandar, você deve ir. E eu quero dizer uma coisa: se tem algo que muitas vezes mina a gente, e não tem nenhuma garantia, é ir para onde Deus não mandou ir, e é ficar onde Deus não mandou ficar. Ir para onde Deus não mandou ir, ou ficar para onde Deus não mandou ficar. Se você está seguindo as instruções do Senhor, creia que quando Ele dá uma direção, Ele vai cumprir tudo o que é necessário para que você chegue bem ao outro lado. Os discípulos tinham recebido uma instrução clara do Senhor: passem para o outro lado, porque depois eu vou. Quando o Senhor veio, eles temeram, mas Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá. E ele disse: vem. O que é que Pedro tinha naquele instante que ele não tinha 10 segundos antes? A situação era a mesma. Ele estava dentro do barco, o vento era contrário, as ondas estavam batendo no barco, um vulto vinha na direção dele, ele conversa com esse vulto diz que é Jesus, ele acredita e diz: manda então, aliás, ele duvida e diz: manda que eu vá, e aquele vulto diz: vem, e ele vai. Porque ele tinha uma convicção: se fosse mesmo o Senhor, ele estaria seguro. Aqui está uma chave importante. Quando o Senhor diz vem, venha. Quando o Senhor diz vai, vá. Porque onde quer que você esteja e para onde quer que você vá, se o Senhor está te dando direção, você não precisa temer. Você não precisa temer. Você pode confiar. Pedro então desce do barco. E quando ele desce do barco, eu fico imaginando, ele desce do barco e pisa as águas, e aquilo que era natural acontecer, ele afundar, não acontece. E ele passa a andar sobre as águas na direção de Jesus. E aqui vem uma chave que eu quero trazer para vocês, que é justamente esta: no meio da crise, no meio do temor, no meio do medo, quando Deus te dá uma instrução, você sai para fazer o extraordinário, você sai para realizar aquilo que é extraordinário, você sai na direção do Senhor para que o milagre aconteça. Então a sua fé, ela vai conduzir a sua vida na direção do milagre, do extraordinário de Deus. A fé é uma experiência, mas muitas vezes ela nasce na crise, ela surge naquele momento de crise, é o momento em que você mais precisa. Deus aumenta a sua fé, Deus multiplica a sua fé, Deus amplia a sua fé, ou Ele te faz entender a fé que Ele já te deu e que você nem sabia que tinha. É no momento de dificuldade que você intercede mais, que você se dedica mais, que você se coloca na presença do Senhor, que você realmente se prostra, se rende, e você quer ir na direção de Deus, e o milagre acontece. O extraordinário acontece. Então Pedro começa a andar sobre as águas, e à medida que ele anda sobre as águas, ele vai se aproximando de Jesus. Ele tira os olhos de Jesus. Ele toma consciência de que ele está no meio do mar, o vento é contrário,
as ondas estão batendo e ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Preste atenção, ele estava vivendo uma experiência extraordinária. Ele estava vivendo uma experiência fora do normal, sobrenatural, além de qualquer racionalidade. De repente, ele cai em si e olha para o mar e começa a afundar. Preste atenção, mesmo quando você está caminhando por fé, está andando sobre as águas, pode ser que olhar as circunstâncias ao redor te faça tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos do autor da fé e começar a afundar. Preste atenção, em meio à crise, ele saiu na direção do extraordinário do milagre e acreditou na palavra. No meio do milagre do extraordinário, ele olhou para a crise e ele voltou para a crise. Para onde é que você está olhando? Olhe para a crise e você vai continuar nela, ou você vai voltar para ela, mesmo que você já esteja vivendo o extraordinário de Deus. Agora, olhe para o autor e consumador da fé, olhe para o milagre, olhe em direção ao extraordinário, e você vai sair da crise na direção do milagre. Quando Pedro estava na crise, ele olhou para Jesus, recebeu uma palavra e saiu da crise para o extraordinário, porque olhou para Jesus e confiou na sua palavra. Quando ele estava indo na direção de Jesus, ele voltou a olhar para o que estava em crise ao seu lado, as ondas batendo, o vento contrário e os outros discípulos já num barco longe provavelmente. E ele tirou os olhos do milagre, ele tirou os olhos do extraordinário, ele tirou os olhos da fé e colocou nas circunstâncias em crise, e de repente ele voltou para a crise e começou a afundar. Se você está vivendo um momento de crise na sua vida, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, receba a sua palavra, comece a olhar o extraordinário e andar na direção do extraordinário. E se for preciso, você andará sobre as águas. Se for preciso, você andará sobre as águas. Se for preciso, você andará sobre as águas. Mas o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Se você está vivendo um tempo de milagre, porque pode ser que você não esteja em crise. Se você estiver vivendo um tempo de milagre, pode ser que algumas coisas ao seu redor, as circunstâncias, o ambiente, alguma dificuldade, alguma complicação apareça, para tirar os seus olhos do extraordinário de Deus e colocar os seus olhos naquilo que é uma crise. Se você estiver vivendo o tempo de bonança de Deus, um tempo de bênção de Deus, continue firme, olhando para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o lado, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas conserve a direção, olhando para Jesus. As coisas estão se apertando e você está olhando para Jesus. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que você teve medo? E aqui vem um princípio tão interessante. Não precisou de muito tempo, nem Pedro ficou agonizando, engolindo água. Ei, você está caminhando na fé e de repente começa a afundar.
Você está caminhando em fé, vivendo a experiência de fé, você está confiando no Senhor, alegre com Deus, mas de repente a crise vem, outra crise chega, ou você olha para trás, ou você olha para o lado, e a coisa começa a apertar, de repente você começa a afundar, e você diz: Senhor, me salva. Eu quero te dizer uma coisa, você não vai precisar ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos lá, engolindo água no mar de lamentações, porque a palavra de Deus diz: prontamente Jesus estendeu a mão, Jesus estava perto dele, não estava longe. Jesus ia andando na direção dele, enquanto ele andava na direção de Jesus. Porque a Bíblia não diz que Jesus tenha parado lá no meio do mar e disse: tá bom, Pedro, então vem, anda até aqui assim que eu quero ver se você chega aqui. Isso é brincadeira lá no açude. Você fica num ponto e fica dizendo: vem cá, eu quero ver se você nada até aqui. Mas Jesus não. Enquanto Pedro estava indo na direção de Jesus, Jesus estava indo na direção dele. E quando ele começou a afundar, Jesus estava perto bastante para prontamente pegá-lo pela mão e tirá-lo da água novamente. A fé é uma experiência radical, amados. Pedro foi radical ao sair daquele barco. Não há nada que lamentar nessa história, não há nada que criticar nessa história, nem na postura dele. Ele teve ousadia, ele teve coragem de sair do barco e ir na direção de Jesus. Jesus veio na direção dele. E quando ele precisou, a Bíblia diz: prontamente, Jesus prontamente estendeu a mão e o tirou, e o colocou no barco. Só que agora, se Deus te fizer voltar para o lugar onde você estava e de onde você saiu, vem o nosso último ponto nesta noite. Quando Pedro saiu do barco, o barco estava em crise. As ondas continuavam batendo e o vento era contrário. Quando Jesus volta com Pedro e entra no barco com ele, o vento se acalma, o mar para de bater, porque onde Jesus entra com você, mesmo que seja um ambiente de crise, não será mais. Mesmo que tivesse sido um ambiente de crise, não será mais um ambiente de crise. Mesmo que aquele ambiente anteriormente fosse hostil e estivesse pronto a te arrasar, no momento em que Jesus entra com você naquele lugar, acabou a crise, acabou o problema, acabou a dificuldade. Ele apazigua a tempestade, ele acalma o mar. E os discípulos o adoram, eles se prostram. Adorar significa prostrar-se, dobrar-se. Eles se prostram e adoram a Jesus e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Eu não sei o que você precisa que aconteça na sua vida para você reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, mas quando Ele te chama para ir ao seu encontro e você aceita, e quando Ele entra no barco com você, o que era dificuldade se torna em bonança, aquilo que era vento contrário se torna em brisa suave, e de repente tudo se acalma. Pode ser que o lugar que precisa se acalmar nesta oportunidade, nesta noite, seja o seu coração. Às vezes seu coração está agitado, está conturbado, às vezes você está com medo. Jesus no seu coração traz a calma e a paz de volta, porque Ele é o príncipe da paz. Pode ser uma falta de confiança, você estava confiando em Deus, de repente começou a confiar em outras coisas. Mas quando você chega com Jesus novamente na presença dEle, e Ele chega à sua vida, e Ele está na sua vida, o que acontece é que Ele transforma tudo, porque Ele é rocha inabalável. Você sai de um mar que está te submergindo e é colocado numa rocha inabalável que é Jesus. Às vezes, amados, na fé, nós vamos primeiro afundar um pouco, mas Jesus vai pegar na nossa mão e vai nos tirar dessa situação, porque Ele é o Todo-Poderoso,
Ele é Deus. E ter experiência de fé é passar por esses desafios, por esses problemas, por essas crises. E no meio dessas crises, Deus nos coloca na direção do milagre, na direção da experiência de fé. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas de uma coisa estou seguro: a experiência de fé é individual, intransferível, pessoal, íntima. Cada um experimenta a fé de uma maneira diferente. Cada um se relaciona com Deus de uma maneira única. E Deus se relaciona com o ser humano de uma maneira única. Deus não olha e vê uma multidão. Deus olha e vê cada pessoa individualmente, como um ser amado, criado por Ele para a sua glória, criado por Ele para ser amado por Ele. Por isso Jesus declarou que o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, se você estiver passando qualquer dificuldade, você pode colocar isso diante do Senhor. Você pode dizer: Senhor, me socorra que eu estou afundando. E o Senhor vai estender as mãos e vai te tomar pelos braços e vai te colocar no lugar seguro, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas.